Sim, Sim, a gente vai ter professor, sim. aula. Então vamos iniciar, 8h30. senão não vai dar tempo, tá? É verdade. Gente, olha só, a gente pedi para vocês realizarem um trabalho sobre músculo esquelético, né? E fiz algumas questões sobre a estrutura do músculo esquelético, sobre as fibras musculares e sobre o tecido conjuntivo e também sobre o sarcômero. Então, nós vamos ver primeiro a estrutura do músculo esquelético, como ele é constituído. Então, na verdade, o músculo esquelético ele é constituído de várias fibras, né? Se você analisar o cabelo das meninas aí, por exemplo, imagina só que o músculo é o conjunto de todo o fio de cabelo de vocês. Tá? Cada fio de cabelo seria uma fibra. Então, o músculo nada mais é do que o arranjo de várias fibras. Tá? Então, o cabelo, cada fio é uma fibra. Então, a gente já começa a ter uma visão geral, por exemplo, do que seria hipertrofia. Imagina só, né? Você pega o cabelo, cada fio de cabelo, ele tem um diâmetro, o que a gente chama de seção transversa, né? Se eu tiver isso aqui, por exemplo, tá? Dá para ver aqui, essa distância daqui para cá é a seção transversa, ou a gente poderia chamar, para entender melhor, de diâmetro. Então, se eu aumento essa seção, essa distância daqui para cá, eu vou ter hipertrofia. Então, se o fio de cabelo, imagine que isso aqui fosse um fio de cabelo, se ele fica com um diâmetro maior, cada fio de cabelo ficasse com um diâmetro maior, o conjunto do cabelo ficaria mais volumoso. Então, isso seria hipertrofia. Então, a hipertrofia, na verdade, é o aumento da seção transversa da fibra muscular. Consequentemente, como o músculo é constituído de várias fibras, você vai ter hipertrofia do músculo como um todo. Mas a hipertrofia, a teoria dela, a definição dela, seria o aumento da seção transversa da fibra muscular. Então, o músculo, na verdade, em última instância, ele é composto de várias fibras. Mas antes de chegar a essa fibra, ele é arranjado de várias formas. Então, vamos lá. Você vai ter lá o osso, do osso vai sair o tendão. O tendão é o elemento que vai ligar o músculo ao osso. Tá? Então, você vai ter o osso, vai ter o tendão, e aí sim vem o músculo. O músculo seria uma unidade inicial, principal. Né? Vocês devem ter visto na apostila que o músculo é composto de várias subunidades, de vários, a gente chama de fascículos. Tá? Então, a gente, olhando o músculo, se ele tivesse cortado, você vai ver que ele possui vários fascículos. Cada fascículo, por sua vez, possui várias fibras musculares. E cada fibra possui a miofibrila. Né? É como se você fosse tirando um de dentro do outro. Tá? No final da história, ele acaba na fibra. Então, nós temos o músculo, que é composto de vários fascículos. O fascículo é composto de várias fibras, e as fibras são compostas de várias miofibrilas. Tá? Então, esses seriam os elementos principais. Cada elemento desse tem vamos dizer que para entender melhor, é como se fosse um fio que tivesse uma capa, aqueles fios encapados, vamos dizer assim, tá? Então, ele tem uma capa. Então, o músculo também tem essa capa, o fascículo também tem uma capa, a fibra também tem uma capa. É isso que vai isolar dentro dos compartimentos. Tá? Então, o músculo, a capa, aí sim, a gente vai chamar isso de tecido conjuntivo. Essa capa, na verdade, é um tecido conjuntivo, ou chamado também de fáscia. Tá? Então, a fáscia, ou tecido conjuntivo, que envolve o músculo, é chamado de epimísio. Tá? Então, o epimísio é que envolve o músculo. Então, nós tivemos assim, essa garrafa aqui, por exemplo, né? Teria aqui, olhando aqui, o tecido conjuntivo que envolve, passa por cima aqui. Tá? Então, esse tecido conjuntivo é chamado de epimísio. Então, nós temos o músculo, cujo tecido conjuntivo ou fáscia é chamado de epimísio. Então, o músculo é composto de vários fascículos. Tá? Então, o fascículo
ele também tem um tecido conjuntivo. É chamado de perimísio. Então, o perimísio é que envolve o fascículo. E saindo do fascículo, nós temos a fibra. E a fibra também tem um tecido conjuntivo. É chamado de endomísio. Acho que muitos de vocês, né, principalmente as mulheres, homens também, que já compraram carne, quando você compra carne, existe uma pele bem fininha que o cara vai tirando. Aquela pele é que é a fáscia, tá? Aquela pele que é a fáscia. Então, o músculo possui fáscia, ou tecido conjuntivo, que reveste, o fascículo possui também, e a fibra também possui. A fáscia, ou tecido conjuntivo, que envolve o músculo, é chamado de epimísio. A fáscia, ou tecido conjuntivo, que envolve o fascículo, é chamado de perimísio, e a faixa, ou tecido conjuntivo, que envolve a fibra, é chamada de endomísio. E da fibra muscular, você vai sair as miofibrilas. As miofibrilas é onde estão presentes os elementos contráteis, a gente vai ver isso mais adiante, que são a quitina e a miosina. Tá? Então, é como se fosse um bolo, tá? De 4 camadas. A camada básica, imagina um bolo, ele vai subindo, né? E vai diminuindo, tá? Então, imagine que a base dele seja o músculo, você sobe um pouquinho, tira, né? O bolo sobe, aquilo seria o fascículo. Quando ele sobe de novo mais um pouquinho, seria a fibra, e depois seria a miofibrila, tá? Com a quitina e miosina. Essa é, na verdade, a arquitetura do músculo esquelético. Nós falamos no início que o músculo é formado basicamente de fibras musculares. Então, perguntei para vocês também quais são as características da fibra de acordo com a velocidade de contração. Então, tá. Nós temos basicamente 2 tipos de fibra. A fibra de contração lenta e a fibra de contração rápida. Tá? Então, basicamente, nós temos 2 tipos de fibras. Geralmente, nós já nascemos com uma predominância de fibra muscular, de tipo de fibra muscular. Tem gente que nasce com mais fibras rápidas, tem gente que nasce com mais fibras lentas. Tá? E isso ocorre uma adaptação, mas basicamente você vai continuar tendo mais fibras rápidas ou mais fibras lentas, e isso vai ser determinante num desporto, algum tipo de, por exemplo, quem corre 100 metros tem que ter muita fibra rápida, quem corre maratona tem que ter fibra lenta. Então, quando fazem biópsia, foram realizadas biópsias no músculo gastrocnêmio, né, popularmente conhecido como panturrilha, e verificaram o quê? Num corredor de longa distância, campeão, 75% dessas fibras são de contração lenta. E num corredor de velocidade, um sprint, também a nível mundial, é o contrário, 70% a 75% das fibras são de contração rápida. Isso explica por que cada um tem bom desempenho nas suas modalidades. Aí você vai perguntar, será que um indivíduo que tem 75% de fibras lentas nessa musculatura vai correr tão rápido quando o que tem 75% de fibra rápida? Logicamente que não vai. Então, por aí, a gente já começa a verificar, delimitar a capacidade, o potencial de cada indivíduo numa determinada modalidade esportiva. Então, as fibras são de contração lenta e contração rápida. Então, vamos lá. Nós temos a fibra tipo 1. Tá? A fibra tipo 1 é a fibra de contração lenta. Ela é aeróbia. Então, fibra tipo 1, contração lenta. A fibra tipo 2, ela subdivide-se em 2A e 2X. Tá? Quem estudar mais a fundo isso aí, vai ver alguma outra divisão. Antigamente era chamada de 2A e 2B, ou até 2A, 2B e 2C. Hoje é mais comum, nós temos aí tipo 1 e tipo 2A e 2X, e já estão, alguma literatura já começa a 2AX, alguma coisa, mas vamos ficar por aqui. Tipo 1, tá? E tipo 2A e 2X. Esse tipo 2A é o que a gente chama de fibra intermediária. Tá? Então, nós temos a tipo 1,
tipo 2A e tipo 2X. Essa tipo 2A é uma fibra intermediária, ela pode se adaptar a um treinamento para o tipo 1, é como se fosse, tá, a pessoa está ali no meio, a 2A está ali no meio, tá? De um lado tem a tipo 1, do outro lado tem a tipo 2. Conforme for estimulada essa fibra 2A, conforme o treinamento que a gente executa, ela pode auxiliar ou o tipo 1 ou o tipo 2X. Ela não vai se transformar no tipo 1 nem no tipo 2X, mas ela vai auxiliar, se adaptar ao tipo de treinamento a que for submetido. Tá? Quando a gente fala em hipertrofia, também, né, esse é um interesse muito grande na nossa área, nós sabemos que a fibra tipo 2, ela tem maior capacidade de hipertrofia. Então, uma pessoa que tem maior quantidade de fibra tipo 2 tem maior capacidade de hipertrofia. Gente, alguma pergunta? Por alguém não entender alguma coisa por enquanto? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Não, Não? professor, pode Não, tá continuar. tranquilo, professor. Pode continuar. Gente, tem uma ligação rapidinho, tá, gente? Rapidinho, que é importante aqui. Rapidinho. Alô, fala, Jaca. E aí, Jaca? Oi. Desculpa, gente, é um negócio meio urgente aí, negócio lá da luta lá do Jacaré, parece que vai sair. Sim, gente, dúvidas não? Tranquilo? Não, professor, pode continuar. Tá, então vamos lá. Então, hipertrofia, relembrando, hipertrofia é o aumento da seção transversa do músculo. Tá? Então, as pessoas que têm maior quantidade de fibra rápida têm maior capacidade de hipertrofia. Tá? A gente vai depois entender como é que isso funciona melhor. Tá? Vamos entender só por enquanto. A fibra tipo 1, se a gente analisar o diâmetro dessa caneta aqui, tá? E vamos lá colocar, deixa eu ver aqui, que é a ponta dessa garrafa, tá? Então, se a gente olhar aqui, essa ponta da garrafa seria o diâmetro da fibra tipo 2 e a caneta seria tipo 1, tá? Então, a seção transversa da tipo 2 é maior, tá? Então, veja bem, aqui, ele vai ficar na lenta, né? Se eu for levantar uma mesa, por exemplo, eu já começo a utilizar fibra lenta e eu vou utilizar alguma fibra rápida. Quando a lenta não pode mais, é como se estivesse aí na turma de vocês, né? A gente fosse levantar alguma coisa bem pesada. Então, eu chamo uma pessoa, 2, 3, 4, 5. Não deu para levantar? Vem mais gente. Então, o padrão de recrutamento é primeiro as lentas, depois a rápida. O que quer dizer isso? Que nós só vamos ter a utilização da fibra rápida se nós utilizarmos determinada quantidade de força. Tá? E por isso é que nós temos, para obter hipertrofia, tem que ter uma carga que geralmente, em termos de parâmetros gerais, significa 80% de uma repetição máxima ou mais ou menos de 8 a 12 repetições máximas. Isso é o que a literatura clássica coloca, né? O certo é que nós temos que ter mais força. Por exemplo, o idoso, qual é a característica do idoso na questão da fibra muscular? O idoso, conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo a capacidade, a quantidade de fibras rápidas. Perdemos por dois motivos. Primeiro, é a questão do envelhecimento, um fato natural, e depois pelo não recrutamento. A fibra rápida está lá. Tá? Se a gente não usa fibra rápida, ela vai dizer o quê? Ele não precisa de mim. Se ele não precisa de mim, eu vou ficar na minha aqui e não vou ter resposta. Exemplo, você engessa o braço, né? Quando a pessoa engessa um braço,
antigamente chamava, quebrou o braço, botou gesso. Quando você tira o gesso, o braço está fininho. Por quê? Como você não movimenta, o que vai entender o organismo nosso? Ele não precisa. Né? Então, não vou mandar carboidrato para ele, não vou mandar nada. Então, o sistema nervoso funciona assim. Se eu não faço muita força, a fibra rápida não é ativada. Então, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo a fibra rápida por dois motivos. Pela questão da junção neuromotora, do neurônio com a fibra muscular, você vai perdendo neurônio, vai perdendo essa capacidade neuromotora, e também pela não utilização, principalmente pela não utilização. Então, se a gente mantiver, se as pessoas se mantiverem ativas, né, na vida adulta, e principalmente na velhice, essa questão de perder massa muscular vai ser bem menor. Então, em resumo, nós temos que atingir essas fibras rápidas, porque o nosso dia a dia, o nosso padrão de movimento, a nossa maneira de agir, principalmente quem não é da nossa área, é só fibra lenta. A gente acorda, escova o dente, tudo devagar, sem fazer força, entra no carro, vai trabalhar. Geralmente, quanto menos força se faz, mais as pessoas gostam. Então, você vai dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, deixando de utilizar essas fibras rápidas. E quando você precisa dela, você não tem. Ou ela não tem uma hipertrofia e a capacidade de gerar uma quantidade significativa de força. E quando a gente fala em força também, não é só levantar peso, por exemplo. Se eu faço uma corrida de velocidade, eu estou fazendo força, eu empurro o solo tem uma força de reação do solo e eu faço uma força. Então, é um modo também, além do levantamento resistido, treinamento resistido, ou levantamento de peso, ou musculação, como queira chamar, nós podemos ter ações motoras rápidas, que possamos utilizar as fibras tipo 2. Tá? Então, nós temos fibra tipo 1, tipo 2. A tipo 2 subdivide em 2A e 2X. A 2A é a fibra intermediária, que vai estar ali no meio, ajudando, se adaptando a um tipo de treinamento a qual for submetido. Seja ela tipo 1, basicamente aeróbio, e tipo 2, basicamente anaeróbio. A relação da fibra com o sistema energético é essa. A tipo 1 é basicamente aeróbio, a tipo 2 é basicamente anaeróbio. Alguma pergunta, gente, nessa questão, por enquanto? Tranquilo? Tranquilo, pode seguir, professor. Tá, então vamos falar agora, falamos o quê? Que o músculo, o fascículo e a fibra são revestidos por um tecido conjuntivo chamado fáscia. Tá? Então, essa fáscia é que vai envolver. Eu não sei se vocês já ouviram falar em liberação miofacial. A liberação miofacial é a liberação dessa fáscia. Por muito tempo, a gente sempre escutava que a massagem era uma coisa interessante, era uma coisa que aliviava a dor, relaxava o músculo, melhorava a recuperação. Mas a fáscia, na verdade, quando você faz uma massagem, você está fazendo uma liberação miofacial. Né? Então, alguns instrumentos, isso aqui não sei se vocês já conhecem isso aqui, tá? Isso aqui é o rolinho de fazer liberação miofacial, é um exemplo, né? Temos também essa tipo aqui, ela, ó, tá vendo aqui, ela faz uma pressão, tem velocidade, então é outro instrumento aqui de fazer essa liberação miofacial, tá? E hoje, isso é muito importante, principalmente no alto rendimento, que isso seja feito diariamente. Tá? Então, a face, ela cria alguns nódulos, que chamam de ponto gatilho, que essa liberação, essa manipulação, né, essa liberação, como chama miofacial, vai ajudar na face e também no músculo. E aí tem uma outra questão interessante, né? Quando a gente faz uma atividade física, o músculo fica dolorido. Então, quais são os motivos do músculo ficar dolorido? Basicamente, são dois, resumindo, né, de forma bem simples. Quando você tem uma fibra muscular, nós sabemos o quê? Vimos lá na questão da homeostase, depois vocês vão ver mais adiante em fisiologia do exercício,
o princípio da supercompensação, mas, por enquanto, é preciso entender uma coisa. Toda vez que nós temos um estresse, tá? No momento do estresse, a gente sempre perde. Por exemplo, você vai fazer uma corrida, né? Quando você vai correr, você vai ter produção de suor, você vai ter consumo de carboidrato, por exemplo, né? Você vai ter dano no músculo esquelético, na fibra muscular. Cada fio de cabelo dessa, ou algumas delas, vão ser danificadas. Quando você para o treino, existe a recuperação. Então, tudo volta ao normal, né? A quantidade de água volta ao normal, a quantidade de carboidrato volta ao normal, a espessura do cabelo, né, que seria a fibra, volta ao normal. Aí ocorre um processo que permite que nós tenhamos uma melhoria na capacidade funcional. Qual é esse processo? Tudo que você perde, tudo que a gente perde, ele não só volta ao normal, como ele se torna-se mais forte. Então, a quantidade de água que teu corpo vai armazenar é maior do que antes do treino. Tá? A quantidade de carboidrato que a tua célula vai armazenar é maior no indivíduo treinado com o passar dos treinos. E a espessura ou seção transversa da fibra muscular vai ser maior do que antes. Só que antes desse processo, você vai ter um dano, né? A fibra muscular, a gente chama de microlesões, ela vai ser danificada. Imagina só a gente, por exemplo, um calo. Você tem um sapato, o sapato aperta e você tem um calo lá. Quando você percebe o calo, você vai ter a pele fininha, possivelmente um ferimento, sai um líquidozinho e fica dolorido. Quando ele sara, o calo sara, a parte do calo, o local do calo, ele fica mais grosso do que o restante do pé. Então, o que aconteceu com esse calo? Ele sofreu um estresse, foi permitido a ele uma recuperação e assim ele se tornou mais forte. Tá? Esse é o princípio da supercompensação. A fibra muscular, no processo de degeneração, ela dói, é um processo inflamatório. Imagina só, você corta, você tem um pequeno corte, né? Como é que aquilo vai sarar? O sistema nervoso percebe que foi cortado lá, ele vai mandar mais sangue com glóbulos brancos. Quando ele manda mais sangue, o fluxo de sangue é bem maior, né? Então fica vermelho, e aquilo queria ser um processo inflamatório. E inflamação dói, né? Então, se eu tenho um corte pequeno, vai doer pouco. Se eu tenho muitos cortes pequenos, vai doer mais. Se eu aumento a quantidade de corte no meu braço todo, vai doer bastante. Então, assim é o músculo esquelético. Se eu danifico poucas fibras, eu vou ter pouca dor. Se eu danifico muitas fibras, eu vou ter muita dor. Então, a dor, que a gente chama de dor muscular tardia, é causada pela degeneração da fibra muscular em grande escala. Por isso que a carga de treino tem que ser ideal, tá? Não pode ser muita nem pouco. Quando a gente faz uma atividade, né, o cara vai na academia primeira vez, bota muito treino para ele, no outro dia ele não consegue nem pentear o cabelo. Aquilo é sinal de quê? Que o dano à fibra muscular, os danos à fibra muscular foram muito grandes. Então, a carga imposta a ele foi muito grande, não era para ter feito aquele tipo de trabalho. Então, a dor muscular tardia é causada por dois motivos. Primeiro, pelo rompimento parcial ou microlesão da fibra muscular, que causa um processo inflamatório. E segundo, pela fáscia, o tecido conjuntivo, que envolve o músculo, o perimísio e a fibra, também sofre danos. Tá? Ele se expande, ele tem uma questão de inervação, então ele também vai doer. Então, esses são os principais motivos porque nós temos dor muscular após exercício. Como nós falamos, não é por causa de ácido lático. O cara acumulou ácido lático e no outro dia vai tirar o ácido lático. Não, isso não existe. Então, a dor muscular tardia é causada por dois motivos, basicamente. Pelo rompimento parcial da fibra muscular e a sua regeneração, que é um processo inflamatório, né? Ele vai precisar de glóbulos brancos naquela área ali para fazer com que cicatrize, como aconteceu com o calo. E essa fibra, possivelmente, ela vai ficar mais forte, assim como o calo, ela vai ficar mais forte do que ela era antes. Tá? Então, essas seriam as considerações sobre a
fibras musculares. Na apostila lá, tem material para vocês também pesquisarem, né? E outros materiais. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta de aplicação aqui na nossa área sobre essa questão? Tranquilo? Até agora não tem nenhuma pergunta, não. Nenhuma, não é possível. Nenhuma curiosidade? Hã? Não, na verdade, o senhor já respondeu. Então, Tá. Então, por exemplo, aí no treinamento de natação, né? Então, dependendo do que tipo de fibra você quer estimular, você estipula um tipo de treinamento. Se eu quero trabalhar a fibra rápida, eu ponho lá saída 12,5 até 25 metros, muito rápido, eu estimulo a fibra rápida. Se eu quero estimular a fibra lenta, eu ponho lá 800 metros, 1.000 metros e eu vou embora. Então, a gente vai estimular aquilo que a gente quer. No idoso, como eu falei, você pode estimular, é o que ele precisa, na verdade. O idoso precisa de força, é o que ele perde mais, principalmente no quadríceps. Então, ele precisa ativar aquela fibra tipo 2, tem que ter carga, não adianta ele ficar devagarzinho, levantando o pezinho aqui, não, ele tem que ter, dentro do limite dele, dentro da possibilidade, do potencial dele, ter um estímulo capaz de estimular as fibras do tipo 2. Aí, finalmente, dentro daquele questionário, foi a questão do sarcômero, né? O sarcômero é a menor unidade contrátil de uma célula. Tá? Essa seria a resposta. Eu acho que faltou alguma coisa daquele questionário, gente. No primeiro questionário eu pedi o neurônio, né? Só para relembrar. O neurônio eu pedi as partes do neurônio. Nós temos o dendrito, temos o corpo celular e temos o axônio. Né? A função do dendrito é receber informação de outro neurônio. A função, basicamente, do corpo celular, onde está o núcleo e o nucleolo, é a questão do DNA. E nós temos, finalmente, o axônio, que é o transmissor, é o que vai propagar, né? E aí, no axônio, nós temos os principais órgãos, né? Temos a bainha de mielina, cuja função é acelerar o processo de transmissão do sinal. Temos o nódulo de Ranvier, também basicamente tem a mesma função. Temos a célula de Schwann. A célula de Schwann, na verdade, faz parte da bainha de mielina, seria mais ou menos o núcleo da bainha de mielina. E temos lá botões terminais, esses seriam os principais componentes de um neurônio. Eu acho que tem mais alguma coisa que faltou do questionário, gente? Não, professor, você explicou tudinho. Tá, gente, olha só, em face do que está acontecendo, eu estou selecionando alguns assuntos que eu acho que a gente pode trabalhar por aqui, né? E outros que a gente, Deus quiser, que volte logo isso aí para a gente poder trabalhar melhor. Então, a dinâmica nossa vai ser assim, no próximo dia eu vou passar um conteúdo para vocês, né? Como foi neurônio, como foi fibra, vocês vão estudar esse conteúdo, eu vou passar um questionário. Presta atenção, questionário, vocês não respondam ainda, tá? Aí a gente vem para a nossa aula aqui, e aí sim, depois de assistir a nossa aula, vocês vão responder o questionário e enviar para mim. Tá? Então, primeiro vai a atividade, responda a atividade, não envia ainda, responda a atividade. É o mesmo processo que a gente faz na sala. Eu passo o exercício, você responde o exercício. A gente vai comentar aqui o exercício, no caso, passa a resposta, vocês eventualmente corrijam o que vocês responderam ou complemente o que vocês responderam e aí vocês passem por e-mail para mim, tá? Eu só quero avisar uma coisa, em face dessa situação, essa questão de nota, né, a gente tem que ver como é que a gente vai fazer, eu não posso exigir de vocês que o que vocês me mandarem, eu vou cobrar, corrigir, não, eu acho que todos nós somos adultos, né? O importante, como eu sempre falo para vocês, é a gente aprender, independente do momento que a gente vive, né? Se a dificuldade é maior agora, a gente tem que driblar isso aí e buscar esse conhecimento para a gente não. Então, não tenha tanta preocupação com questão de nota, eu só quero que vocês se empenhem em fazer o trabalho para o aprendizado de todos vocês, tá bom? E qualquer dúvida, tá? Passa o WhatsApp para mim, qualquer hora, qualquer dúvida,
qualquer assunto. Tá? O importante é que a gente, como eu falei, vamos driblar esse obstáculo, tá? Buscar o nosso conhecimento e estou à disposição de vocês a hora que vocês precisarem. Bom, gente? Ok, professor. Obrigado. Alguma dúvida, Beleza, alguma professor. pergunta de alguém? Eu queria te fazer uma pergunta, mas não é em relação ao conteúdo, não. Tá. Vai ter alguma live em relação à aula do quarto período, nutrição? Vai ser a aula de vocês quando é amanhã? É hoje. Vai ter agora, então. Seria hoje. Vai ser hoje, daqui a pouco, vai já começar. Tá? Inclusive, eu mandei para o representante lá, esse mesmo processo aqui. Tá? Pois é, eu tinha mandado mensagem para ele, mas ele não tinha me respondido. Vou te dar um alô aí no WhatsApp. Não, esse mesmo link aqui, daqui a pouco, 8h30. Ah, o mesmo link, tá bom. Tá? Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Não. Bianca nunca pergunta nada, mano. É porque as perguntas que eu tenho, eu espero se eu explicar, entendeu? Antes de fazer a pergunta, que eu sei que você vai explicar o que eu quero saber. Tá bom, então. Então, tá bom, gente. Então, não tem mais pergunta não, né? Não. Tá bom, então, vamos lá. Eu vou passar a atividade para a representante, para a Renata. A Renata vai passar para vocês. Vocês vão responder e pesquisar. Vou marcar a nova aula e depois você envia por e-mail para mim. Tá bom? Ok, professor. Obrigado. Tá bom, pessoal. Então, se cuide. Fique com Deus aí. A gente se vê para a semana, tá? Um abração para todos. Tchau. Para a aula, já que o professor Claudio isso já está chamando.